A gastrite, ela é uma doença que é caracterizada pela inflamação do revestimento do nosso estômago. O estômago é um órgão que participa do tubo digestivo, né? Que a gente acha que ao comer o alimento vai para o estômago. Então, primeiramente é o esôfago, que é o tubo que liga a boca até no estômago, e o estômago é um órgão que recebe o alimento que vem da boca através do esôfago, e quando ele está com o revestimento interno inflamado, porque tudo que termina com it na medicina é um termo que a gente usa na área médica para inflamação. Então, gastrite, inflamação do estômago. Existem tipos diferentes de gastrite? O termo gastrite é uma coisa assim bem generalizada, mas daí existem um componente que diferencia uma gastrite de outra. Vou dar um exemplo para você. A gente usa o termo gastrite medicamentosa, o próprio nome já está dizendo, dos medicamentos, dos remédios. Uma gastrite provocada pelo remédio. Mas bem diferente disso também é a gastrite, por exemplo, olha o termo, que muitas vezes deve ser novidade para muita gente. Uma gastrite autoimune. O que significa? Que uma inflamação no organismo sem uma causa aparente, o próprio organismo da pessoa é como se fosse assim, né? Se revoltou, se rebelou e está causando aquela inflamação sem ter nenhuma outra causa externa. E a famosa também, um termo muito famoso, muito antigo, que é a gastrite nervosa. Como é que a gente chama de gastrite nervosa? É porque o sistema emocional, né? O sistema psicológico, esses hormônios, principalmente o hormônio do estresse, ele está também agindo no corpo, fazendo com que tenha uma reação nesse revestimento no estômago. Então, são vários temas. Então, tudo é gastrite? Só existe um tipo de gastrite? Não, existem vários tipos de gastrite. O que pode causar uma crise de gastrite? Exemplo, o remédio. É um exemplo muito comum. Muitas vezes nós estamos com dores e nós iremos no pronto-socorro, ou muitas vezes a pessoa vai na farmácia, ou ela pode até mesmo já tomar um medicamento que ela está acostumada. Então, remédio que tira a dor é um remédio analgésico. Ou também remédio da família dos anti-inflamatórios, são remédios usados para alívio da dor. O que acontece é que esses medicamentos, eles podem ter uma ação no nosso corpo que agride o nosso estômago, tá? Então, eles podem promover um aumento da secreção do ácido do estômago, ou agredir diretamente. Existem alguns comprimidos que eles agridem até diretamente no estômago. O fato do comprimido estar lá dentro do estômago e a ação desse comprimido no estômago agredir. Esse é um dos exemplos que pode dar uma crise. E outro exemplo também é a bebida alcoólica. Exemplo, você foi lá e literalmente, né, que o brasileiro gosta de falar o termo, encheu a cara, e é muito comum esse termo, encheu a cara, significa que tomou bebida alcoólica numa quantidade excessiva. Então, esse álcool tomado em pouco tempo e de maneira assim excessiva, mas quanto que é excessivo, né? Depende, muitas vezes uma pessoa pode tomar uma lata da bebida, uma dose de uma bebida e já ter uma complicação, ou a pessoa pode beber a garrafa inteira, por exemplo, daquela bebida e ter uma alteração aguda, e isso pode levar a pessoa para o hospital com uma crise de dor do estômago. Também o efeito emocional. Muitas vezes você pode passar por uma forte emoção, um susto, né? Uma perda de ente querido, um acidente também, de você ter passado por uma situação de estresse. Isso também pode gerar uma crise aguda de dor no estômago. Quanto tempo pode durar uma crise de gastrite? A gente fala assim, agudo são coisas de horas ou dias, tá? Então, muitas vezes a pessoa fica até uma semana, tá? Até 2 semanas com dor de estômago, mas várias semanas, 3 semanas já com dor de estômago, 4 semanas com dor de estômago, já não está mais no período agudo que a gente chama. Na medicina a gente usa muito esse termo, agudo,
o que é naquele momento, que uma duração de poucos dias ou poucas semanas, e crônico quando aquilo se prolonga por um tempo maior. Tá? Mas é muito dependente, né? Por exemplo, você vai numa festa, come uma comida pesada e associa com bebida alcoólica. Digamos que assim, você comeu à noite esse alimento. Passaram-se 3 horas, 4 horas, você já está com a crise de dor de estômago. Tá? E o vírus também é muito rápido. O vírus também, quando a gente contrai esses vírus que tem esse ciclo que agride, né, o nosso estômago, o nosso intestino, a fase aguda dessa doença é bem rápida, coisa de horas. Quais são os principais sintomas da gastrite? Gastrite, o principal sintoma de longa... que sempre é citado é a famosa queimação, porque o ácido do estômago, ele aumenta de uma tal maneira, a pessoa tem uma sensação, parece que ela tem uma fogueira dentro do estômago, fica ardendo, tá? Então é aquela sensação de ardência, de queimação, o paciente até fala assim, nossa, parece que tem uma fogueira dentro de mim, parece que eu estou tendo labaredas, soltando labaredas pela boca. E esse é o principal sintoma, mas depois vem sintomas do tipo, a pessoa come pouquinho e dá a impressão que comeu uma grande quantidade de comida. Fica, a gente usa o termo empachado, sabe? Que fica com o estômago pesado, né? Então fica aquele estômago pesado, aquele estômago meio que revirado, aquela sensação, náusea, quando você está com aquela sensação que você quer vomitar e não vomita, tá? E uma coisa interessante também são as dores de cabeça. Tá? Muitas vezes a pessoa tem só uma dor de cabeça, come, meia hora depois que comeu, é bem rápido, 15 minutos depois que se alimentou, desenvolve uma dor de cabeça, né? E ela acha que aquilo é dor de cabeça porque eu estou cansada, uma dor de cabeça de que está muito tempo na frente do computador, e a dor de cabeça também é uma característica do problema do estômago. Mas de longe, o mais comum é a queimação. Nessa região aqui, ó, bem na região do estômago. Como é feito o diagnóstico da gastrite? O diagnóstico, além da pessoa referir para o médico, né, de ir no hospital, referir para o profissional da saúde que tem esse sintoma, principalmente a queimação, existe essa característica de tentar relacionar o provável causador desses sintomas, tá? Então, muitas vezes, quando é agudo, né, e a paciente já fala da bebida alcoólica, por exemplo, a causa mais provável é o álcool. Medicamento também, começou a ingerir o remédio tal, logo depois que ingeriu o remédio, passou algum tempo, ou no segundo comprimido daquele medicamento, desenvolveu os sintomas. Então, você faz uma relação do causador do sintoma. Muitas vezes, quando é somente isso que está causando a gastrite, quando você remove isso que causou o sintoma agudo, o seu corpo se recupera. Mas a gente tem que observar. E se aquele sintoma for persistente? Tá? Exemplo, um sinal de alarme. Se a pessoa, além da dor de estômago, ela teve vômito e vomitou com conteúdo com sangue, vomitou sangue, né? Ou na hora que foi fazer cocô, apresentou também sangramento ou as fezes saíram pretas, saíram escuras. Então, tem que referir isso para o profissional de saúde, no médico. Assim, pode ser quem? Pode ser o gastroenterologista, mas muitas vezes na hora da crise é no pronto atendimento que a pessoa vai. Então, ela está passando no médico do pronto atendimento. E assim, em alguns casos, né, quem vai avaliar se há ou não a necessidade de se fazer um exame que se vê lá dentro do estômago. O nome desse exame é endoscopia digestiva alta. É alta porque a gente faz do tubo digestivo alto. Nosso tubo digestivo é tão comprido, é tão prolongado, que a gente tem 2 tipos de exame, a endoscopia digestiva alta e a endoscopia digestiva baixa, que também é conhecida como colonoscopia. Então, para fazer o diagnóstico de gastrite, além de passar no médico, o médico examina. É importante, muitas vezes, o exame físico do paciente. Exemplo, um paciente que perde sangue, ele fica descorado. Ele fica, muitas vezes, com a pressão alterada.
ele fica com a parte dos batimentos cardíacos também alterada. Então, no exame físico, a gente consegue detectar tudo isso. E, se necessário for, o médico pede o exame. Existem fatores de risco para a gastrite? O fator de risco, além da bebida alcoólica, tá? Uma coisa muito importante é o tabagismo, o cigarro, ser fumante. Ser fumante é considerado um fator de risco enorme para desenvolver problema no estômago. O cigarro, nós fazemos muita relação do cigarro com a parte respiratória, porque a pessoa fuma, porque a pessoa respira a fumaça do cigarro. Mas o cigarro, além de assim, uma das principais causas de câncer de boca, porque a pessoa encosta, né, o cigarro no lábio, na língua, a fumaça, a substância do cigarro, ela causa um comprometimento dentro do estômago. Ela impede o sangue circular diretamente dentro do estômago e agride mesmo o estômago. Só de falar assim, imagina que cada cigarro tenha, é muito, né? Mas 2.000 substâncias num único cigarro. Então, assim, cigarro não faz bem. E muitas vezes também a gente vê alguns alimentos que são mais provocativos de problema de estômago. E ali vem os alimentos que de mais difícil digestão, alimentos altamente processados, né? E excesso de substâncias assim que irritam o estômago, que estimulam muito a produção de ácido. É importante a gente ter ácido no estômago? Sim. É algo natural do nosso organismo a gente ter o ácido dentro do estômago. É importante. Tá. Quando esse ácido está desequilibrado, ele está excessivo, começa a causar os problemas. Existe um grupo de pessoas com predominância da gastrite? É interessante isso, principalmente nos asiáticos, tá? Então, a gente não sabe ainda, não está muito certo, se é regional, se é genético mesmo, se tem o envolvimento da alimentação, da cultura alimentar, porque a alimentação asiática, agora, aqui no Brasil nem tanto, porque já se ocidentalizou a alimentação, mas a alimentação oriental é uma alimentação muito condimentada, né? Ela é o molho de soja, alguns tipos de alimento, eles têm um teor, muitas vezes, né, de fermentação muito alto, que é agressivo para o estômago. Engraçado, e aqui no nosso país, é interessante a gente verificar as populações da região sul. E a gente faz não tanto para o estômago, tá? Mas por o uso da folha do mate. Então, a folha do mate, ela tem um teor grande de cafeína. Então, a folha da planta mate também tem cafeína igual ao café. E na atualidade, assim, eu acho que ninguém está livre de ter essa provocação pelo café. É difícil a gente conhecer uma pessoa, né, que não tome café, né, principalmente nos grandes centros, nas cidades grandes. Então, o café é um alimento assim que todo mundo tem acesso. E o que acontece? Muitas vezes, você tomar demais essa substância, você está estimulando muito o ácido do seu estômago. Então, a população asiática, principalmente os japoneses, coreanos, chineses, tanto mais por causa da alimentação, né, oriental deles, e aqui no nosso país também a gente vê uma predominância na região sul, principalmente por causa do uso do mate, né, através do chimarrão. Como é feito o tratamento para a gastrite? O tratamento é bem individualizado, né? Então, é assim, se generalizou muito que o remédio tal é para todo mundo, que é para tomar para gastrite. Mas não, a gastrite, muitas vezes, mudanças no comportamento são até muitas vezes mais importantes do que a parte medicamentosa. Tem indicação, uma coisa que a gente precisa desmistificar também, é que a gente muitas vezes escuta na internet que tal remédio do estômago está causando tal problema. Daí dissemina aquilo, né? Fica assim, todo mundo também, até quem está em tratamento, antes de tirar essa dúvida com o seu médico, fica com medo, acaba abandonando o tratamento e muitas pessoas é extremamente necessário tomar a medicação. Mas cada caso é um caso, mas que todos nós podemos fazer,
é prestar atenção no nosso dia a dia. Os fatores de estresse, né? Como é que está o nosso estresse, como é que a gente está respondendo ao estresse do dia a dia. A alimentação, prestar atenção. Mas qual comida que é boa? Não existe assim uma comida que é boa. Comida que você gosta de comer e você não pode ser nem 8 nem 80, você precisa ser equilibrado na alimentação. E muitas vezes evitar esses agressores, né? Evitar o álcool o máximo que você puder. E se puder, nunca fumar é o mais indicado. Tá? E de medicação, assim, qual remédio é melhor? Cada caso é um caso, o médico vai ver. Muitas pessoas respondem a uma dose pequena de remédio e alguns pacientes precisam de doses altas de medicamento. É possível prevenir a gastrite? A prevenção, eu falo que a prevenção tem que começar na infância, tá? E infelizmente hoje em dia as crianças já estão quase que tomando refrigerante na mamadeira, né? Então, a gastrite é algo que dá para se prevenir, principalmente se você ter uma alimentação regrada, equilibrada e os fatores sociais também, assim, né? Você tem que dormir bem, porque se a gente não dorme bem, no outro dia a gente está cansado, a gente está estressado, fica sonolento, não rende bem. Quando a pessoa não rende bem no serviço, ela fica com o serviço acumulado, daí ela vai lá e usa o café para poder se manter acordada, né? E vai na festa e abusa um pouco do álcool, né? Ou se não acaba fumando. Então, o que a gente tem que fazer? Se a gente tiver uma vida regrada, né? Pode, assim, não precisa excluir nenhum alimento. Mas, e se você se cuidar mais, a gastrite é altamente, dá para se prevenir. Uhum. A gastrite tem cura? O paciente sempre faz esse tipo de pergunta, mas sempre que eu faço algum exame, deu lá o termo, né, uma gastrite crônica. A gente precisa encarar assim, como você mesmo falou, a gente pode ter a doença que esteja controlada, né, ou até a gente pode falar em cura, sim, quando você tira o fator agressor. Te dou um exemplo, um paciente que fumava, a partir do momento que ele abandonou o vício de fumar, ele teve uma melhora de 100%, e daí nunca mais veio a desenvolver. Só que temos os fatores agressores. Um momento ou outro da sua vida, você vai precisar tomar algum medicamento que agrida o seu estômago. Uma orientação, quando a pessoa já sabe que ela tem esse problema do estômago, quando ela necessitar tomar o medicamento que vai dar problema no estômago, e o médico dela também já sabe desse histórico, né, dessa história anterior do problema do estômago, muitas vezes ela já toma também desse tratamento um medicamento que protege o estômago.